2. É o texto que me veio ao coração sobre um assunto que eu queria também falar essa noite. Lucas capítulo 2. Antes da gente ler, eu não sei assim como está o seu coração essa noite, mas uma coisa que geralmente eu falo aqui é assim, independe assim, óbvio que não independe 100%, mas muito do que a gente recebe de Deus tem muito mais a ver com a postura do nosso coração do que com quem está falando aqui. Então, assim, tenta se distrair ao mínimo possível, tenta prestar atenção em tudo que Deus pode falar com você. A gente crê que quando alguém vem aqui falar, quando a gente se coloca diante de Deus aqui, é Deus falando, assim, para a nossa vida, trazendo palavras para a gente, para o nosso coração. Essa noite aqui é mais uma noite de alimento, assim, de comida sólida, sabe? Aquela coisa do arroz com feijão. Provavelmente eu não vou falar coisas novas, coisas que você vai falar, caraca, que irado isso que ele falou. Mas a gente vai estar falando de coisas eternas aqui, que se a gente prestar com o coração atento, prestar atenção, né, com o coração atento, se a gente ouvir com vontade, a gente vai sair daqui transformado mais uma vez, mudado, porque é Jesus que está falando, amém? A gente crê que o Espírito Santo está aqui, Ele pode falar com o seu coração, com o meu coração, como Ele já falou durante essa semana, Ele tem falado alguns dias, e eu creio muito assim, eu oro muito para que Deus fale também com você essa noite aqui. Então, Lucas 2, versículo 22, e antes de ler, eu queria orar com vocês, tá? Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado pela sua presença nesse lugar, muito obrigado pelo Deus que você é, Senhor, independente de quem nós somos, do momento que a gente está vivendo, das circunstâncias pelas quais a gente está passando, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nosso coração se endurece, a gente não consegue te ouvir, algumas coisas que acontecem com a nossa vida, fazem com que a gente desanime um pouco no caminho. Muitas vezes a gente fica um pouco distante de você e a gente não consegue te ouvir, mas Senhor, nessa noite que o seu Espírito Santo possa falar com a gente de uma forma inesquecível, que fiquem verdades marcadas no nosso coração, que a gente saia daqui mais apaixonado por você, Senhor, querendo te buscar mais, querendo te adorar com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, entendendo que Jesus é tudo para a nossa vida, entendendo que a gente precisa do seu Espírito Santo habitando no nosso coração. Por favor, Senhor, no nome de Jesus, com muito temor, a gente pede isso para você, Senhor, tem misericórdia da gente, nós somos pessoas, seres humanos, Senhor, que dependemos da sua graça, do seu amor, da sua bondade. Pai, essa noite fala com a gente de uma forma muito especial, Senhor, que a gente saia daqui mais uma vez apaixonado por você, Senhor, apaixonado por Jesus, apaixonado pelo Espírito Santo, apaixonado pela Bíblia, no nome de Jesus, Senhor, amém, amém? Vamos orar, vamos ler aqui o texto, Lucas 2, versículo 22, completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém, para o apresentá-lo ao Senhor. Estão falando de Jesus. Jesus tinha nascido aqui. Então, José e Maria estavam levando Jesus lá para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Amém? Tem um assunto que eu gosto muito, que a gente tem falado muito ultimamente aqui, que é avivamento. Avivamento é uma coisa muito maneira, um processo assim, incrível, inexplicável para os olhos humanos. Cara, Deus, de repente, Ele se revela de uma forma sobrenatural no meio de um grupo, de uma galera,
E geralmente isso começa com uma pessoa, um grupo pequeno de pessoas que clamam de todo o coração, pedem a Deus, se arrependem, e aí de repente um imenso arrependimento do Espírito Santo vem sobre o coração daquela galera que está buscando, e eles têm aquela convicção forte do seu pecado, das coisas que estão desagradando a Deus, e cara, Deus se derrama, o Espírito Santo se derrama de uma forma que vários e vários perdidos começam a chegar junto, a querer fazer parte daquilo, começam a querer entregar as suas vidas para Jesus, com uma vergonha enorme dos pecados que elas estavam tendo nas suas vidas. Vem um sentimento de culpa inexplicável. Até aquelas pessoas que estavam frequentando aquela igreja, de repente elas começam a ter assim, um fervor no coração que antes elas não tinham. Cara, um processo que vem de muita oração, seguida de arrependimento. Eu estou falando aqui do avivamento de verdade, tá? Eu não estou falando de igrejas que de repente crescem e explodem com cultos super legais, pastores super bacanas falando, entretendo a galera, fazendo todo mundo rir. Estou falando de avivamento verdadeiro, que o Espírito Santo realmente vem e traz convicção de pecado na nossa vida. Eu gosto muito desse tipo de coisa. Eu acho que tem muita gente aqui também que gosta desses assuntos. E aí tem o livro Heróis da Fé, que fala de vários caras que foram usados por Deus ao longo de alguns séculos atrás, e que Deus usou para começar alguns avivamentos em determinados lugares. Um desses caras, também vocês já devem ter ouvido, Charles Finney. É um cara que eu gosto muito assim, da história. Ele é chamado de o apóstolo dos avivamentos. Ele era um cara, assim, já seguia uma carreira de advogado, nasceu numa família descrente, a igreja que ele conhecia era fria, formal, conservadora, e tinha algumas citações da Bíblia nos livros dele de jurisprudência, do que ele já tinha estudado ali na sua faculdade, e aí com a intenção de conhecer mais a Bíblia, ele comprou então um exemplar para começar a ler. E aí, depois de ler aquilo ali, ele começa a se interessar mais pelo culto dos crentes. E aí uma citação dele próprio, ele fala: ao ler a Bíblia, ao assistir às reuniões de oração e ouvir os sermões do Sr. Gale, percebi que não me achava pronto a entrar nos céus. Ele começa a ter esse sentimento, cara, eu não estou pronto para entrar nos céus. Ele ficava impressionado e ouvia as orações de alguns crentes, semana após semana, não serem respondidas. E ele achava aquilo um pouco estranho. E ele lia na Bíblia aquele texto: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. E também que Deus é mais pronto a dar o Espírito Santo àqueles que o pedem, do que os pais terrestres a darem coisas boas para os seus filhos. E ele não conseguia entender porque aquilo acontecia, mas ele conta que, ao ler a Bíblia, ele começava a entender que, na verdade, os crentes não estavam sendo respondidos porque eles estavam orando sem fé. E aquilo aliviou um pouco o coração dele. E ele diz que num domingo, lá de 1821, ele decidiu que queria resolver o problema da salvação dele. Eu vou resolver o problema da minha salvação. E ele segue rigorosamente essa determinação dele, esse problema dele, que ele precisava ser salvo. E Deus mostra para ele que não seria por obras. E ele começa a entender aquilo. A partir de então, ele começa a entender o sacrifício perfeito de Jesus por ele. Só que ele era um cara muito orgulhoso quanto à biografia dele. Ele era muito orgulhoso, envergonhado. Ele tinha vergonha da Bíblia dele em cima, não sei se vocês lembram, foi contado aqui um pouco tempo atrás. Ele tinha vergonha da Bíblia dele em cima da mesa dele, quando as pessoas iam visitar ele. Mas ele decide que quer Jesus na sua vida. E um dia, então, ele não estava muito ocupado no trabalho, ele vai para uma mata, ele se esconde, porque ele não quer ser visto por ninguém. E ele começa a entregar o coração dele a Cristo, e aí ele começa a orar, e ele fala: eu vou entregar meu coração a Deus, ou então eu não vou sair daqui esse dia. E aí Deus fala muito ao coração dele, visita ele de uma forma imensa, e diz na biografia que ele sai da mata ainda em espírito de oração, e ele sentia a presença de Deus de forma intensa, e ele volta para o escritório dele, e ele tem um encontro inesquecível com Cristo. Coisa maneira assim, né? Um paradoxo, num lugar em que ele tinha vergonha de expor a sua fé, o início da sua fé, e Deus ali visita ele de uma forma espetacular, e ele recebe o batismo com o Espírito Santo. E a partir daí ele é usado imensamente, prega, e várias pessoas se convertem nas pregações dele. Tem uma história dele que é super conhecida, que ele entra numa fábrica num determinado dia. Vocês também, quem conhece a história dele sabe dessa história. Ele entra numa fábrica e ele era tão cheio do Espírito Santo que os operários, ao verem ele, começam a sentir culpa dos seus próprios pecados, só por verem Charles Finney entrando. E eles tinham que se esforçar para conseguir trabalhar. Olha que bizarro. E ele passa por duas moças, e uma delas com uma convicção tão forte do pecado, que cai de joelho perto dele, chorando no chão. E aí diz que, em segundos, toda a fábrica, todos os operários ali começam a chorar, começam a se arrepender dos seus pecados, têm uma convicção forte. Diz na história que o diretor da fábrica fechou esse dia, a fábrica, porque ninguém conseguia mais trabalhar.
Também tem uma outra história dele que, depois dele ter ministrado a palavra num determinado local, numa determinada cidade, não houve mais bailes, hoje em dia seriam boates, mas naquela época bailes, nem representações de teatro por 6 anos. A palavra dele foi tão impactante, tão forte, que não houve bailes e representações de teatro por 6 anos ali. E aí na biografia dele, o autor relata o seguinte: parece que Finney tinha um poder de impressionar a consciência dos homens sobre a necessidade de um viver santo, de tal maneira que produzia fruto mais permanente. Que coisa maneira, cara. Finney e vários outros impactaram as suas gerações dessa forma. Jonathan Edwards, Moody, George Whitefield, George Miller, Spurgeon, John Bunyan, vários outros. Se você pegar o livro, você consegue ler a história dessa galera toda. E aí, o que a gente vê na vida desses caras? O coração deles parecia que estava afinado no mesmo tom que o coração de Deus. E aí, sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não sei se você conhece alguma coisa de instrumento musical, de música, ou de som, de onda sonora. Mas se você, por exemplo, pegar um violão, eu vou pegar aqui. Eu vou sair dali rapidinho, tá? Vou pegar aqui. Se você pegar um violão, por exemplo, ele faz aqui uma nota lá. Douglas, eu vou tirar esse capo aqui, tá? Se você fizer um lá, a corda seguinte, ela está no tom de lá, tá? Se você fizer um lá na corda de cima, a corda de baixo vibra, porque ela está no mesmo tom. Não sei se você reparou isso, se você sabia disso. Mas isso é uma parada maneira, que é uma ilustração, por isso que eu estou querendo dizer. Se eu toco um lá, ou se você fizer um lá em qualquer lugar que você está aí, a corda aqui, no tom de lá, ela vai vibrar. Porque elas estão no mesmo tom. Eu não sei explicar isso fisicamente, depois o Popesco explica para quem quiser aí. Eu não sei explicar, mas isso acontece. E aí eu olho para a vida desses caras, eu vejo isso, cara. O coração deles estava afinado, no mesmo tom que o coração de Deus. O que fazia o coração de Deus vibrar, fazia o coração desses caras vibrarem. E pode fazer vibrar na minha vida e na sua vida, amém? Amém? Tipo, penteca, né? Amém? Cara, o que movia o coração desses caras era ver o Espírito Santo atuando, era ver os perdidos sendo encontrados, conhecendo Jesus. Os corações deles eram movidos pelas coisas eternas. O que tem movido o seu coração? O que tem movido o seu coração? O que tem movido o meu coração? Pensando nessa pergunta, em todo esse texto aqui, foi assim, uma coisa que eu quis começar a destrinchar um pouco, sabe? Para trazer para a nossa vida, para a minha vida. Eu não sei se você é uma pessoa que pensa e reflete assim na sua própria vida, sabe? As coisas que você já fez no passado, o que você pode aprender com seus erros, ou se você pensa no seu futuro, não sei se você já parou para pensar o que você vai fazer daqui a 5 anos, a 10 anos. Talvez por isso se você não é desses que refletem, você talvez nem saiba qual é a motivação da sua vida. O que move o seu coração de verdade. Mas, cara, aquilo que a gente dá a maior prioridade é a principal fonte de motivação no nosso coração. E aí eu não estou falando daquilo que a gente gostaria de dar prioridade. Eu estou falando das coisas que realmente a gente dá prioridade. Porque às vezes a gente conhece as coisas de Deus, a gente quer buscar esse Deus, a gente quer estar junto dele. E a gente fala, cara, o que motiva o meu coração é isso. Mas na verdade o que motiva o nosso coração é outra coisa. O que motiva o nosso coração? Aí o texto que a gente leu, ele fala desse cara. É o único evangelho que fala de Simeão, que conta essa história aqui, assim que Jesus nasceu. A Bíblia não fala muito dele, só fala que ele era justo, piedoso e esperava a consolação de Israel. São as características que são dadas a Simeão. Agora, olha só, Israel vivia sob o domínio romano nessa época aqui. Ele era um povo que estava subjugado. 400 anos Deus estava em silêncio, não falava mais nada por meio de nenhum profeta com aquele povo. Cara, a esperança para esse povo com certeza devia ser uma coisa muito rara. Você esperar alguma coisa. Provavelmente várias gerações já tinham nascido sem ter visto nenhuma daquelas coisas grandes, assim, maneiras que o povo lá no passado viu, que Deus fez no meio deles. E aí, esse cara, vivendo nesse contexto, tem isso aqui que a gente acabou de ler. Ele pega aquela criança na mão e ele vê o maior sonho dele realizado ali. E ele fala, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Cara, o que movia o coração de Simeão era a esperança que ele tinha em ver a consolação de Israel. Era Jesus, era o Messias prometido.
Os profetas já tinham predito que viria um Salvador, mas Simeão conseguiu ver aquilo ali. E ele pensa, cara, o que pode haver de melhor na minha vida? O que mais ele poderia querer? O interessante aqui é que a gente não sabe se ele já era idoso ou não, se ele já estava quase morrendo, o que torna essa afirmação aqui um pouco mais impressionante, inclusive. Porque se você ler a história, mais na frente vai falar de uma idosa que estava lá. E aí fala exatamente, ela era uma idosa com 80 e poucos anos e tal. De Simeão não fala nada disso, provavelmente ele era um cara mais novo. E ele faz essa afirmação, cara, agora você pode me despedir em paz. Você percebe a força disso? Como isso é forte, assim, independente do momento que você vive da tua vida, você pega aquilo ali na tua mão e fala, cara, é isso que eu queria, pronto, acabou, Deus, pode me levar que eu estou satisfeito com a minha vida. Ele vê tudo isso num pequeno bebê, cara. Só o Espírito Santo pode mostrar isso para alguém, para uma pessoa, um bebê. Você imaginou você pegar um bebê e ver uma coisa assim, sobrenatural acontecendo? Será que o que a gente tem na nossa mão hoje permite a gente dizer, Senhor, pode me despedir em paz, porque isso aqui que eu consegui hoje, que eu estou vendo aqui com meus próprios olhos, é o suficiente? Essa que é a reflexão que eu quero trazer para a gente aqui essa noite. O que move de verdade o seu coração? O que faz com que você se levante todos os dias, viva a sua vida, viva dia após dia? E aí, a primeira coisa que o texto pode ensinar para a nossa vida, para a gente tentar acertar um pouco o nosso coração, é que Jesus é a única pessoa em que, se você colocar toda a sua motivação, a sua vida vai ser completa. Jesus é a única pessoa em que, se você colocar toda a sua motivação, sua vida vai ser completa. Aqui eu estou falando de plenitude, de satisfação total, integral, de uma alegria que não acaba, sabe? Uma alegria verdadeira. A nossa vida só é completa quando a gente entende quem Jesus é e a gente começa a viver essa verdade de quem Jesus é. Eu não sei se você já conheceu a Cristo, se você é um novo convertido, ou se você nem convertido é. Mas, assim, em algum momento da sua vida você já deve ter sentido um vazio, sabe, dentro do seu coração. Aquela tristeza, sabe, aquela coisa assim, cara, eu tenho uma tristeza, eu não sei o que está acontecendo. Eu vejo todas as áreas da minha vida, parece que está tudo da mesma forma, mas eu estou com uma tristeza que eu não sei explicar. Eu acho que todas as pessoas passam por esse momento alguma vez na vida. E aí, cara, a gente tem um mundo aí cheio de prazeres momentâneos, eles enchem até um pouquinho desse vazio, só que a gente precisa daquilo cada vez mais, como se fosse uma droga, porque ela acaba rápido, eu preciso de novo me alegrar e viver. Cara, o que move o coração do mundo é a busca por esse prazer egoísta, o hedonismo, é aquela coisa do que importa é ser feliz. Inclusive, algumas semanas atrás eu estava conversando com um grande amigo meu, assim, do trabalho, ele se separando, casado, se separando, e, pô, a gente, assim, conhecia a esposa dele, ficou super triste por isso que estava acontecendo, e aí a afirmação dele foi assim, cara, eu não estava mais feliz, entendeu? Não era... Cara, essa afirmação é uma praga que está no mundo, porque o que importa é ser feliz. Se o mundo soubesse quem Jesus é, tudo seria diferente. Se o mundo soubesse quem Jesus é, todas as coisas iam ser diferentes. E aí Simeão, com Jesus nos braços, diz, Salvador, luz, fonte de glória. Cara, Simeão toma aquele bebê nos seus braços e contempla com os olhos dele não apenas um bebê, mas a salvação. Isso é muito forte, ele proclama em voz alta a importância de Jesus, e não só para Israel, apesar de ele ser um judeu, mas ele fala também dos gentios aqui, ou seja, ele começa a jogar Jesus, englobar num todo, que Jesus serve para todos e não só para os judeus. Cara, quando eu penso que alguém pode me amar assim, mais do que qualquer outra pessoa do mundo, como isso me alegra. Até o meu melhor amigo pode me trair, mas Jesus nunca vai me deixar sozinho, Jesus nunca vai me desamparar, nunca vai deixar você sozinho, Ele nunca vai deixar você sofrer sozinho. Esse é o Jesus que a gente tem. Ele é o verdadeiro amor, a fonte da graça maravilhosa. Cara, graça é um favor que você tem que você não merece. Você consegue entender esse conceito, assim? Ele é muito profundo, a gente acostuma um pouco com ele, mas ele é profundo pra caramba. Graça é um favor que a gente não merece, mas que a gente tem, que Jesus dá pra gente. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas o cristianismo sem a graça, ele diria para a gente que a gente tem que seguir as regras sem errar. E se a gente errar, a gente tem a condenação eterna. Acabou, você errou, já era. É o cristianismo sem a graça. Para a gente entender um pouco da importância da graça. Agora, com todas essas coisas maravilhosas que Jesus fez por você, resta mais alguma coisa? Você precisa de mais alguma coisa? Quando a gente entende quem Jesus é, a gente se torna completo, a gente tem a satisfação completa. E aí, qual a aplicação desse ponto aqui? Já entrando, dessa vez eu fiz um pouco diferente, eu fiz a aplicação em cada ponto aqui, mas qual a aplicação disso aqui? Cara, coloca toda a sua motivação em Jesus.
Lembra, pergunta, o que move o seu coração? Cara, o que precisa mover o nosso coração é Jesus. É Jesus. Se você esquecer tudo que eu falar aqui, pensa nisso. Cara, o que precisa mover o meu coração é Jesus. Tudo que eu pensar assim, Jesus, todas as outras coisas como consequências vão ser abençoadas, vão dar certo. Não abençoada no sentido de assim, de coisas boas, materiais acontecendo. Não, se tudo que você focar é Jesus, você vai ser um cara muito mais legal, muito mais agradável, as pessoas vão querer estar com você, vão gostar de você, você vai abençoar, sabe? Abençoar nesse sentido assim, você vai abençoar as pessoas, com a sua presença, com a sua vida. Jesus é tudo. Para a gente ser completo, a principal motivação do nosso coração precisa ser Jesus. Quando a gente entende quem Ele é, isso torna inevitável. Isso se torna inevitável. Simeão exclama, cheio do Espírito, agora pode me despedir em paz. Isso ensina, cara, que Jesus é tudo que a gente precisa esperar na nossa vida. Sabendo quem Jesus é, cara, eu quero ser totalmente dele, a nossa vida fica completa, agora a alegria não passa mais rápido, não é aquela coisa que acabou, meu Deus, o que eu vou fazer amanhã, porque eu estou desesperado. É uma alegria verdadeira, cara, que independe das coisas que você faz, que você pode fazer, as coisas que você tem na sua mão. Sem você precisar se esforçar muito, todo o seu coração passa a ser movido por um sentimento inevitável de fazer a vontade de Deus. Aí o pensamento passa a ser, cara, como eu quero agradar esse Deus? Como eu quero agradar esse Deus? Aí, eu queria dizer para você, cara, o que você precisa hoje de verdade, não é passar naquele vestibular que você quer. O que você precisa não é ganhar um pouco mais de dinheiro no seu salário pequeno do estágio, tá ligado? O que você precisa não é passar naquela matéria difícil pra caramba na faculdade que você só pensa nela. O que você precisa não é conseguir um namorado, uma namorada, não é conseguir um noivo, uma noiva para casar, não é isso que você precisa. O que você precisa não é de uma outra roupa nova, de um outro sapato novo, não é sair logo da sua casa porque você não aguenta seus pais. O que eu e você precisamos é de Jesus. Esse que é o ponto. A gente esquece um pouco, sabe, naquela correria do dia a dia, naquela agitação, cara, mas tem um monte de coisa para eu fazer, um monte de coisa para fazer, e a gente começa a olhar assim para as coisas que a gente tem, e a gente começa a se sentir cheio, caramba, eu não tenho mais um segundo nem para sentar no sofá e ver uma televisão. Cara, a gente esqueceu de Jesus nesse ponto. Na grande maioria das vezes, tá? Eu não quero ser aquele cara assim generalista, ó, falou, não é isso. Óbvio que tem, cada caso é um caso, mas, cara, com certeza assim, 95% das vezes é porque a gente esqueceu de Jesus. Outra coisa que o texto ensina para a gente, o segundo ponto, a gente só enxerga a verdade de que Jesus é tudo quando a gente está cheio do Espírito. E isso o texto deixa um pouco claro, não sei se você percebe. O texto que a gente leu, ele relata que o Espírito Santo estava sobre Simeão. E esse aqui é um ponto fundamental aqui para a gente entender isso que eu vou falar. É fundamental a gente prestar atenção, isso porque, cara, se não fosse dessa forma, ele não teria tido essa revelação que ele teve aqui, ele não teria falado essas coisas que ele falou. E aí, sabe o que eu aprendo com isso? Para a gente conseguir ver quem Jesus é e todas essas coisas que eu falei antes aqui, a gente precisa do Espírito Santo. Isso é um outro ponto fundamental. Cara, a gente hoje vive numa época que é privilegiada, do ponto de vista, assim, da história da humanidade, sabe? Isso que eu estou querendo dizer. A gente vive uma época em que o Espírito Santo habita hoje no nosso meio. Isso é uma época muito privilegiada, porque antes do Espírito Santo vir, Deus falava com o outro profeta, e esse profeta era a voz de Deus para o povo. E aí depois Jesus veio para cumprir a missão dele e para preparar o caminho para o Espírito Santo vir. E hoje a gente tem esse Espírito Santo no nosso meio. Cara, Jesus na Bíblia chama várias vezes esse Espírito de Consolador. Essa atribuição, ela dizia respeito à forma como ele agiria a partir do momento que fosse derramado sobre as pessoas. Consolador. O ministério desse Consolador, ele é essencial. Nos tempos lá do Antigo Testamento, a vinda de Cristo era prometida e era intensamente esperada. E aí quando Jesus realmente veio, finalmente veio para o povo, ele prometeu e ensinou o seu povo agora a ansiar pela vinda do Espírito. Ele ensinava isso pelos discípulos. Cara, quando o Espírito vier, várias coisas vão acontecer super maneiras, que eu vou fazer através do Espírito. Cara, o que é maravilhoso é que a vinda do Espírito prova que Cristo completou aqui de forma gloriosa a sua obra redentora. Em Atos, Jesus também diz que seus discípulos receberiam poder quando o Espírito descesse sobre eles. Outra coisa super maneira, cara, a importância do Espírito Santo é inegável. É inegável. O Espírito Santo, ele equipa a igreja, ele ensina a igreja, ele governa a igreja, ele unifica a igreja, ele capacita a igreja a cultuar, ele reaviva a igreja. O Espírito Santo é fundamental. Mas da mesma forma que o Espírito Santo tem todo o poder para realizar essas coisas grandes, essas coisas maravilhosas, ele precisa ter liberdade para agir na sua vida e na minha vida. Ele precisa ter liberdade para agir na gente.
E aí Paulo em Efésios, ele dá uma instrução para que isso seja possível. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Lembra que o Nicodemos pregou sobre esse texto aqui quando ele veio? Não se embriaguem com vinho que leva de libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Como que a gente se enche do Espírito? A gente se deixa encher. Isso é legal, isso é um ponto fundamental aqui. A ordem aqui é se deixar encher. Cara, você quer ver Jesus? Quer realmente entender quem Jesus é? Você quer conseguir enxergar as obras maravilhosas dele na sua vida? A gente precisa se deixar encher. A gente precisa se encher do Espírito, mas a gente se enche se deixando encher. Aplicação. A gente precisa se deixar encher pelo Espírito. Querido, deixe-se encher. Só que eu quero focar nessa parada. O se deixar encher é justamente para mostrar para a gente que a gente não tem a capacidade individual de se encher. A gente precisa se deixar encher. Talvez você já saiba disso, já tenha prestado atenção nisso. Agora, o nosso papel é se deixar encher. Aí, o que eu quero dizer com isso? Eu vou tentar fazer uma parada aqui. Cadê Pedrinho? Pedrinho, me ajuda aqui, cheguei. Eu ia trazer uma garrafa de água, mas não consegui, você vai me ajudar com isso aqui. Fica ali um pouquinho mais distante. Se deixar encher isso aqui. Deus, a moral que eu te dei, hein? Representando Deus. Deus, e ele tem aquela água ali com ele. Me deixar encher é justamente eu saber que a água, primeiro, não é minha, não está em mim, entendeu? Está ali, está com Deus, é dele a água, é do Espírito Santo, não é minha. Ou seja, para me deixar encher, eu preciso estar aqui, eu tinha que estar com o meu copinho aqui, aí você ia estar com a garrafa, você ia fazer assim, bota aqui, e aí eu me deixo encher, isso é se me deixar encher. Só que onde a gente erra e onde a gente peca? A gente está, às vezes, naquele momento meio distante, meio assim com Deus e tal. E aí a gente começa a pensar assim, caramba, vou buscar, cara, porque eu estou precisando, vou buscar, preciso buscar mais a Deus, vou ler a Bíblia, vou buscar. E aí a gente começa a dar valor nessa atitude de, sair do meu sofá e vir até aqui para pegar essa água, sem entender que realmente o que mais importa é isso aqui, é a água que está nele. E a gente começa a falar, caramba, mandei benzão, caramba, saí daqui, vim até aqui, irado, tô benzão agora. De novo, caramba, dia seguinte, acordei, levantei, saí daqui, vim aqui para pegar. E nunca pega água. Isso não é se deixar encher é vir aqui, pegar e tomar. E aí a gente fica, valeu Pedrão, pode sentar lá, valeu, obrigado. Aplausos, obrigado pela participação. Eu não sei se você conseguiu entender o que eu quis dizer, mas a gente muitas vezes fica assim, cara, quando a gente vai ler a Bíblia e só lê, e aquilo não entra no nosso coração, a gente não se deixou encher, só que a gente está achando que a gente está se enchendo. Você percebe o ponto que eu estou querendo chegar? É como se você desse valor à atitude de você vir andar até aqui, só que você não pegou o que realmente importava. O Espírito que encheu o teu coração, que ia acabar com aquele vazio, que ia te encher com a presença dEle. O Espírito é a água. E a gente fica assim, caramba, vem aqui de novo. Uma outra situação, sabe quando você está com dor de cabeça? E aí você procura um remédio. Você, por acaso, está com dor de cabeça, pega assim, peguei um Tilenol, caramba, acabou o meu problema. Com o Tilenol na mão. Se você não tomar o remédio, ele não vai curar a tua dor de cabeça. É a mesma coisa. A gente vai buscar, e aí começa a ler, aí ora daquele jeito frio, rápido, caramba, orei. Não posso dormir sem orar, tá ligado? É como se a gente pegasse o Tilenol na mão, cheio de dor de cabeça, mas não toma. Conseguiu entender o que eu estou querendo dizer? É mais ou menos isso, cara, se deixar encher. É você dar importância para o que realmente é importante. É você beber a água. É você tomar o remédio. É você trazer isso para dentro do seu coração. Ou seja, você ler a Bíblia e se derramar, cara. E buscar, cara, como que isso aqui pode impactar minha vida? Como que isso aqui pode mudar minha vida? Como que isso aqui vai fazer diferença no meu namoro, na minha amizade, no meu ministério na igreja, no meu colégio, na minha faculdade, no meu trabalho, qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Isso é se deixar encher. É isso que Paulo está falando. Deixem-se encher. Por quê? A água não está em você. Não depende de você pegar uma Bíblia e ler. Não depende de você sair do seu lugar, vir até a igreja. Caramba, que coisa maneira você fez. Uau! Não mudou nada dentro de você. O que muda é quando o Espírito Santo entra no teu coração e começa a fazer morada e começa a transformar toda a tua vida. Agora, como que a gente pode fazer isso? Tem uma forma muito simples que a Bíblia ensina. Como se encher. Como se deixar encher. Lucas, capítulo 11, versículo 13. Abre a sua Bíblia aí, porque esse texto é tão maneiro que seria maneiro se você lesse para tentar gravar melhor ele depois. Lucas, capítulo 11, versículo 13. Lucas 11, 13. Vou ler.
Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. A principal forma, ou uma das principais formas de se deixar encher, se encher do Espírito, é pedir. Tipo, é simples, tá ligado? É você pedir. A Bíblia ensina que se eu pedir, Deus vai me dar o Espírito Santo, Ele vai me encher do Espírito Santo. Lembra da história de Finney que eu comecei contando? Ele conta que no início da caminhada dele, ele ficava impressionado com o fato das pessoas da sua igreja pedirem o derramamento do Espírito e não receberem. E ele lia esse texto aqui, Lucas 11:13. Pô, a gente pede e a galera que está pedindo e tal, e aí conta que ele ficou aliviado justamente porque ele percebia, não, cara, mas eles não estão recebendo porque estão pedindo sem fé. Ufa, pô, a Bíblia continua sendo verdadeira. Cara, eu fiquei muito marcado com esse texto enquanto eu estudava isso aqui, para falar aqui. Cara, como eu quero mais desse Espírito, tudo que eu preciso é pedir, sabe? Pedir com o coração quebrantado, querendo aquilo ali. Quando a gente se enche com esse Espírito, a gente consegue enxergar quem Jesus realmente é, e a gente começa a se maravilhar com as coisas que Ele faz, que Ele já fez, que Ele pode fazer. Infelizmente, várias vezes assim, na nossa vida, o nosso coração está duro, e isso impede com que a gente se deslumbre com a beleza de Jesus, com o amor de Jesus, com a sua graça, com a sua misericórdia, com vários atributos tão lindos que Jesus tem. Mas quando a gente está cheio do Espírito, a gente sente de fato que Jesus é tudo para a gente. Jesus é tudo para mim. Aí eu queria falar, por exemplo, para os coordenadores, auxiliares de células aqui. Cara, qual tem sido o real interesse de vocês com as suas células? Aí eu queria deixar uma palavra de encorajamento assim, não fica triste, não fica desanimado, se a sua célula tem dado algum problema, se as pessoas não têm ido, se ela não tem crescido como você gostaria. Cara, se concentra em quem Jesus é, não no que você acha que Ele deve fazer. Pensa só em quem Jesus é. Só com o Espírito Santo a gente consegue perceber essas coisas. Aí estudando sobre avivamentos, a gente percebe claramente que todos tocam praticamente no mesmo ponto, cara. É muita oração e confissão de pecados. Muita oração. Alguém começa a orar, ou algumas poucas pessoas começam a orar, pedir, Deus, aviva esse lugar, aviva a nossa igreja, aviva esse grupo, aviva. E aí começa a confessar pecado, porque o pecado começa a incomodar. E aí, no processo todo de avivamento, uma igreja fria e sem vida é despertada. Isso só acontece por causa do Espírito. A gente precisa estar cheio desse Espírito. Cara, como eu quero que esse mover se intensifique cada vez mais aqui no nosso meio, cara, poder ver várias pessoas sendo salvas, trazidas para cá, não uma igreja cheia da moda, que as pessoas elogiem, falem coisas ou não. Cara, mas uma igreja que é viva, que é igreja, sabe? Uma igreja que é igreja, cara, que as pessoas vêm e falam, caramba, aquele lugar é diferente. Eu vou lá, eu sinto uma coisa diferente, aquela galera parece que busca Deus de verdade. Cara, como eu sonho com isso acontecendo aqui no nosso meio. E eu acho que já tem acontecido de verdade, cara. A gente tem vivido um momento muito maravilhoso, muito maneiro aqui. Cara, é inegável que se a gente viver desse Espírito, todas essas coisas podem acontecer. Agora, sabe uma consequência individual que pode acontecer se a gente estiver cheio do Espírito Santo, que é muito maneira? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha que coisa maneira. Se a gente se deixar encher dessa forma, se a gente for cheio do Espírito Santo, de modo algum a gente vai se satisfazer com os desejos da carne. E aí, eu acho que você deve ser igual a mim. Várias vezes eu foco, a gente pensa muito nos desejos carnais sexuais, quando a gente lê esse texto. É uma coisa que fica muito, às vezes, forte. Cara, mas tem vários outros desejos carnais. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, por exemplo, a gente consegue vencer o sono, a gente consegue vencer a preguiça, a gente consegue vencer a hipocrisia, a gente consegue vencer a falta de paciência, a gente consegue vencer a ansiedade, a gente consegue vencer o medo, a gente consegue vencer várias outras coisas que estão na nossa carne. O Espírito Santo precisa encher o nosso coração, e essas coisas já acontecem como consequência. Cara, que coisa linda isso. E aí a gente passa a ser a igreja que Cristo sempre queria que a gente fosse. O que move o seu coração? Esses desejos da carne é o Espírito Santo de verdade, cara. E se não é o que você gostaria, qual a resposta que você gostaria de dar para essa pergunta?
Qual resposta você queria dar de verdade? Cara, eu queria que meu coração fosse movido realmente por Jesus. Eu quero concluir dizendo, cara, nosso Deus é vivo. Tem uma história que você já deve conhecer, do Martin Luther King, com a esposa dele, né? Martin Luther King, eu acho que todo mundo deve conhecer, né? Foi um cara que lutou bastante contra a questão do racismo lá nos Estados Unidos e tudo mais, papapá. E aí, certa vez, ele entra em depressão e ele no quarto, super triste, e a sua mulher começa a ficar de luto, começa a andar de preto dentro de casa. E ele acha aquilo estranho e pergunta, por que você está de luto? E ela se vira para ele e fala, porque Deus morreu. E ele acha aquilo estranho. Como assim? Deus morreu? Deus não pode morrer. E a esposa dele, com toda a sabedoria que Deus dá para as mulheres, né, para falar com os seus homens, com seus namorados e maridos, fala, cara, então viva como quem tem o Deus vivo. Então viva como quem tem o Deus vivo. Que coisa maneira, cara. A gente precisa vigiar o nosso coração para que a gente sempre tenha a visão de que o nosso Deus é vivo, de que realmente Jesus é tudo e de que eu posso mexer com o Espírito Santo dele para que eu perceba que Jesus é tudo e para que a nossa igreja seja uma igreja de verdade, para que esse ministério aqui possa dar certo, possa crescer, todos os nossos amigos possam estar aqui conhecendo Jesus, se convertendo, entregando as suas vidas para Ele. Cara, para isso a gente precisa tomar uma postura diante de Deus. O que tem movido o seu coração? Cara, reflete aí, leva isso para sua casa essa noite. Cara, o que tem movido o meu coração? Qual tem sido a sua prioridade? Como você tem usado o seu tempo? Cara, minha intenção é deixar aqui para vocês que não existe nada melhor, mais importante do que ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo, do que perceber que Jesus é tudo. Ele precisa ser o principal motivador do nosso coração em tudo que a gente fizer. Eu queria tentar também desmistificar um pouco assim. Eu já conversei com algumas pessoas que viveram aqui na época do Sal e Sol. Eu, inclusive, vivi, muitas vezes falava assim, caramba, lá, pô, aquela época era tão maneira, né? Aquelas paradas que aconteciam. E às vezes a gente fica com saudosismo como se tivesse sido tudo perfeito, né? Nada tivesse dado errado naquela época. Aquilo como se nenhuma dificuldade tivesse acontecido. E agora, agora tá tenso, né? A gente tem que começar tudo de novo, fazer tudo de novo, começar. Óbvio que não está começando do zero, é maravilhoso o que a gente tem aqui, mas a gente fica, cara, lá atrás tiveram sim muitos problemas também. Eu comecei a lembrar várias paradas. Tipo, a gente pensa às vezes na banda, né? Eu faço escala aqui pra gente tocar, e várias vezes a galera, não pode tocar, a gente fica, caramba, quem vai botar? Não tem ninguém para tocar e tal, fica naquela coisa, não, mas vamos falar com fulano vai poder, tal dia, tenta encaixar. E eu penso, naquela época todo mundo queria tocar, mas não, cara, eu comecei a lembrar várias vezes que também não tinha gente para tocar lá naquela época, assim, cara. Daquela época que foi muito maneira, que a gente lembra de coisas boas, pode ser igual à época de hoje. Hoje pode ser, inclusive, melhor. Cara, você faz parte disso. Você faz parte disso. Se eu perguntasse para você, o que é o GOL para você? O que é essa reunião de sábado? O que é a sua célula do GOL? Quando a gente fala o GOL. Se para você é só um ministério de jovens, cara, eu quero te dizer que você está equivocado, porque não é para ser isso. Talvez eu, ou os líderes aqui, ou o Franklin, ou o Jonathan, a gente tenha falhado de repente em passar, talvez, o que é. Não é para ser um sábado só para a gente vir aqui e tocar algumas músicas maneiras e ter um ambiente legal e pensar no retiro cheio de coisas legais para fazer no retiro. Não, cara, é para ser um lugar de adoração a Deus. De jovens? De jovens, é maneiraço, tá aqui com meu amigo, com a galera da minha idade, buscando a Deus. O foco é buscar a Deus, é adorar Jesus. Cara, você quer que isso aqui dê certo, você quer trazer o seu amigo de oração, você quer falar para as pessoas da sua idade de Jesus e quer que elas conheçam Jesus, cara, você pode fazer, você faz parte do GOL. Você faz parte disso aqui, como todos os líderes aqui, como todas as pessoas que fazem parte daqui. Cara, começa a fazer a sua parte. Cara, convida um amigo seu para estar aqui de verdade, mas ora também pela vida dele, e ora também pelo GOL, e ora pela liderança do GOL todos os dias da sua vida. E ora para você também fazer parte cada vez mais para você, se ainda não é líder, ser líder amanhã. Para você, se não for coordenador de célula, para você ser um coordenador de célula, todo mundo pode ser, todo mundo pode participar, tem espaço para todo mundo, cara. Todo mundo faz parte disso aqui. Sabe, se o banco aqui está vazio, é porque a gente falhou. Não foi uma pessoa que falhou, a gente, o grupo. Se aqueles bancos ali do lado estão vazios, a gente está falhando. Talvez você está sendo
Tá, eu tô querendo, a minha ideia é justamente impactar com isso aqui que eu tô falando. Tipo assim, caraca, realmente, meu irmão, eu faço parte, todo mundo faz parte. E desmistificar um pouco que lá no passado era tão maneiro e hoje não é. Não, cara, hoje a gente vive o mesmo momento. São momentos diferentes, quer dizer, eu falei errado, não é o mesmo momento. Eu quis dizer que sim, a gente vive o ministério diante de Deus, que eu acho que assim, é o mesmo, mas momentos diferentes. Deus fez uma coisa lá e Ele pode fazer uma coisa aqui. Eu acho que Ele quer fazer aqui. Mas depende da postura do nosso coração, o que a gente quer de verdade, como que está a nossa disposição, o que a gente quer, será que a gente quer pagar o preço? De estar aqui os sábados, de estar aqui às 7 horas para orar ali junto. Eu estava pensando no Charles Finney, né, essa parada dele ter falado uma vez e não ter tido teatro e bailes, né, na cidade que ele pregou por 6 anos. Eu acho que se Finney falasse aqui, todo mundo ia chegar na reunião de oração 6h30, aqui todos os sábados. Tipo, a reunião de oração ia ser mais cheia do que o culto de sábado aqui, tá ligado? Cara, como isso seria maneiro se acontecesse assim? Cara, eu espero que, de verdade, hoje você tenha refletido nisso aqui. Cara, eu faço parte, eu quero fazer parte. Deus, Ele está começando a fazer um mover novo aqui no nosso meio. Cara, eu quero fazer parte disso. Tomara que você esteja com esse desejo, com esse sonho no seu coração, como eu tenho estado, como a galera aqui do Louvor tem estado, como o Franklin tem estado, como o Jonatas com certeza tem estado, como toda a liderança dessa igreja, como o conselho dessa igreja tem estado. Cara, Deus pode fazer uma coisa nova de novo aqui. E aí pensa aí, cara, o que você tem na sua mão hoje, assim? As coisas que você tem feito hoje, será que o que você tem é o suficiente para você chegar e falar, Deus, pode me despedir em paz? Porque agora meus olhos viram, puderam contemplar a salvação. Será que a gente pode falar igual o Simeão, que a gente tem? Cara, se a gente não está com isso na nossa mão, a gente precisa rever os nossos conceitos. Eu preciso rever os meus. Porque eu não sei se o que eu estou hoje na mão realmente me dá vontade de dizer isso. Senhor, pode me despedir em paz. Então, cara, que o seu coração possa se acertar, que o meu coração possa se acertar, que a gente possa seguir daqui para frente com a motivação certa, entendendo, cara, eu faço parte, eu quero estar cheio do Espírito Santo, eu quero que o meu coração se mova da forma correta, com as coisas corretas. Cara, que Deus ajude a gente a acertar. Amém? Pode abaixar sua cabeça, fechar o seu olho e vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, pelas coisas que você falou com a gente, porque você é um Deus vivo, Senhor. Pai, começa na nossa vida uma obra, Pai, e transforma as coisas que precisam ser transformadas, cura as coisas que precisam ser curadas. Senhor, por favor, enche o nosso coração com o seu Espírito Santo. A sua palavra é clara, Senhor, que se a gente te pedir, você pode encher, você pode dar do seu Espírito. Eu quero pedir isso com fé, Senhor, reconhecendo que eu não sou nada, que nenhum de nós aqui é nada perto da sua grandeza, da sua bondade infinita, do seu amor. Senhor, por favor, enche a gente com o seu Espírito Santo, porque se isso não acontecer, Senhor, não faz o menor sentido, a gente não vai conseguir ser uma igreja, a gente não vai conseguir viver essa vida, Senhor, a gente não vai conseguir nem sair daqui e dar um sorriso, Senhor. Enche o nosso coração com as motivações corretas, que a gente consiga entender quem Jesus é, que a gente consiga colocar toda a nossa esperança em Jesus, na salvação da nossa vida, da nossa alma, que a gente consiga cumprir a missão que você quer que a gente cumpra, que, Senhor, a gente seja cheio do seu Espírito, enche a gente com o seu Espírito, Senhor, perdoa os nossos pecados, traz a gente para perto de você, e, Senhor, por favor, faz de novo no nosso meio, Senhor, faz um avivamento, Senhor, inesquecível, Senhor, para que muitas almas sejam transformadas, que vidas sejam curadas nesse lugar, Pai. Por favor, Pai, que cada vez mais jovens sejam acrescentados nesse lugar, Senhor, convictos dos seus pecados, querendo acertar as suas vidas diante da sua presença, Senhor. Não existe outra forma de viver, a gente sabe disso, Senhor. Ajuda a gente agora a viver com essa verdade, Senhor, no nosso coração. No nome de Jesus, Pai. Amém.